Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Isabela Gonzaga, eu sou enfermeira, estomaterapeuta e nesse vídeo eu quero falar um pouco não apenas sobre a cirurgia de ostomia intestinal, mas também sobre o sistema digestivo como um todo. Como esse tipo de cirurgia pode afetar a nossa alimentação? Por exemplo, o estômago. Alguém que faz uma cirurgia no estômago, a gente tem que lembrar que esse órgão é responsável por armazenar e dissolver os alimentos. Então, quando uma pessoa faz uma cirurgia bariátrica, onde se retira 70%, 80% do estômago, com certeza ela vai precisar se preocupar com a quantidade de alimento que ela come, com o tempo que ela vai precisar mastigar esse alimento, porque agora ele tem que ser ingerido aos poucos, ele tem que chegar no sistema digestivo aos poucos e bem triturado, bem mais mastigado do que antes da cirurgia. No caso da vesícula, é a mesma situação. A gente precisa lembrar que a vesícula é um órgão muito importante na digestão das gorduras. Ela secreta a bile, que é uma espécie de detergente que vai ajudar a dissolver as gorduras. Então, quando as pessoas têm uma colecistite e precisam fazer uma cirurgia para retirar a vesícula, com certeza isso vai ter reflexo sobre a capacidade dela absorver, dela digerir um alimento mais gorduroso, mais oleoso. No caso da cirurgia intestinal, o raciocínio é o mesmo. A gente precisa lembrar que o intestino é um órgão em formato de tubo com cerca de 7 metros de comprimento. E ele tem duas partes. O intestino delgado, que chega a ter 6 metros de comprimento, e é o grande responsável por digerir os alimentos e absorver os nutrientes. E temos também o intestino grosso, que é a porção mais final, que tem a responsabilidade de concluir, de finalizar esse processo de digestão, reabsorvendo água e sais minerais. Quando uma pessoa faz uma cirurgia de ostomia intestinal, na prática ela perde uma parte do intestino, porque a ostomia intestinal interrompe o trânsito, interrompe a passagem desse alimento que seria digerido e absorvido no intestino. A porção do intestino que fica depois da ostomia, ela pode ser retirada cirurgicamente ou pode ficar isolada temporariamente. Mas na prática, essa parte do intestino não vai mais exercer função. E quanto mais próximo do início do intestino a ostomia for realizada, maior o prejuízo para a digestão, maior o impacto sobre o organismo. Por isso, quando as pessoas fazem uma ostomia intestinal no intestino delgado, a gente chama isso de ileostomia. Existe um risco muito maior da pessoa desenvolver uma desnutrição e uma desidratação, porque o intestino delgado é o órgão responsável pela nutrição do organismo. Então, quanto mais próximo do início do intestino, quanto mais próximo do início do intestino delgado, mais complicado para o organismo manter a nutrição. Pessoas que têm ileostomia precisam ter uma preocupação redobrada com a qualidade da sua alimentação, porque se existe menos intestino disponível para absorver esse alimento, a qualidade do alimento tem que ser muito maior. Então, pessoas que têm ileostomia precisam ter uma dieta rica em proteínas, que podem ser obtidas a partir de carne, peixe, frango, ovos. Precisam ingerir gorduras boas a partir de azeite de oliva, óleo de coco, amendoim, castanha, e precisam ter uma dieta também rica em frutas, legumes, porque esses alimentos têm carboidratos de boa qualidade e são ricos em fibras, vitaminas, sais minerais. As frutas cítricas, por exemplo, a exemplo do limão, laranja, acerola, são ricas em vitamina C. A vitamina C, ela auxilia o sistema imunológico, ela auxilia na cicatrização. Então são frutas, são alimentos muito importantes, principalmente nesse período de pós-operatório. E outra coisa importante, pessoas que têm ileostomia têm alto risco de desidratação, porque perdem mais líquido por essa ostomia. A quantidade de fezes drenadas é um volume maior e é mais líquida, então a tendência é a pessoa perder mais líquido por uma ileostomia. Então, uma atenção redobrada no consumo, na ingesta de água, suco, água de coco, chá, tudo para tentar repor essa perda hídrica.
No caso da colostomia, as pessoas que fazem uma colostomia, o impacto sobre a digestão vai depender do local onde a colostomia foi feita. Se a colostomia foi feita do lado direito, ou seja, no início do intestino grosso, geralmente perde-se mais líquido, porque como está no início do intestino, o alimento ainda não teve tempo para fazer aquele trânsito, para ser reabsorvido o excesso de água. Quando a colostomia é feita do lado esquerdo, já no finalzinho do intestino, o impacto costuma ser menor. Mas de qualquer forma, depois de uma cirurgia intestinal, seja colostomia ou ileostomia, o organismo passa por uma fase de adaptação. O intestino precisa de um tempo para se readaptar a essa nova situação, a essa falta de parte do órgão. Então, é um período que costuma ter muitos sintomas, a pessoa queixa muito de diarreia, de gases, e nesse caso a alimentação pode ajudar ou dificultar esse processo. Existem alimentos que facilitam a digestão e que podem melhorar a diarreia, a exemplo da maçã, da canja de arroz, do amido de milho, assim como existem alimentos que podem piorar a formação de gases, a exemplo do feijão, do repolho, da cebola crua, do ovo cozido. Então a alimentação ela pode ser usada como um aliado ou pode ser um fator complicador nessa fase. Mas independente de qualquer coisa, esse período de adaptação ele varia muito de uma pessoa para outra. O ritmo intestinal depois da cirurgia ele é muito variável a depender da idade da pessoa, das condições de saúde, se ela tem doença intestinal ou não, se ela está fazendo algum tratamento, usando alguma medicação. Por isso é muito importante passar pela avaliação de um nutricionista, porque ele, além de orientar toda a dieta, vai identificar a necessidade de um suplemento, de repor alguma vitamina. Então é fundamental, principalmente nessa fase, o acompanhamento de um nutricionista. Gostou desse vídeo? Se sim, já encaminhe ele para alguém e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!